Eu vou falar das coisas que eu acho que foram mais significativas da minha passagem por Rio Claro, mas eu queria começar do tempo da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras lá em Rio Claro. Eu acho que no finzinho dos anos 50 e durante os anos 60, vários institutos isolados de ensino superior foram criados no estado de São Paulo. Eu acho que, inclusive, quer dizer, pelo menos Rio Claro foi no governo do Jânio Quadros, né? Então, parece que foi uma maneira de descentralizar o ensino superior que estava concentrado em São Paulo e na USP particularmente, né? E a Faculdade de Filosofia, de Ciências e Letras de Rio Claro começou a funcionar em 1959. E o diretor foi o Dr. João Dias da Silveira, e ele teve, eu acho, a felicidade ou o discernimento de trazer para Rio Claro pessoas gabaritadas, né? Então, para a História Natural, o curso de História Natural, que se chamava assim, depois passou a ser Biologia, para a cadeira de Biologia Geral e Educacional veio o professor Warwick Stevancare, né? Para a Botânica, você sabe, veio o professor Arens e a esposa dele, a dona Tusnelda Arens. Para outros cursos, né? Quer dizer, veio o professor Nelson Chique para matemática, Mário Turassi para matemática, Heitor Gurgulino de Souza para física, Fernando Altenfeld Silva para sociologia, enfim, quer dizer, veio um time de professores muito bom, Carolina Martuccelli Bori, etc., né? E então eu acho que Rio Claro começou bem por causa disso, porque essas eram pessoas que já, o Heinz Ebert para geologia e etc. Então, eram pessoas que estavam interessadas em pesquisa, em bom nível de ensino, e eu acho que isso foi um pouco diferente de alguns outros institutos que ficaram, de certa maneira, durante um certo tempo patinando sem pegar um rumo. Foi uma felicidade, de certa maneira, para Rio Claro. E isso determinou que quando, você sabe, no começo eram cadeiras, né? Cadeiras não eram departamentos. Mas isso, quando veio a reforma universitária, em 1968, 69, que as cadeiras foram extintas, foram criadas. Acho que a reforma universitária fez o seguinte: extinguiu o cargo vitalício de catedrático e a cadeira e criou os departamentos que eram chefiados por um docente com um mandato de 2 anos com possibilidade de uma recondução. Criou os cursos de pós-graduação, quer dizer, em vez de você fazer obter os títulos acadêmicos através sem um curso específico para isso, a partir desse momento você precisou ter um curso destinado a isso. E extinguiu, por assim dizer, as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Criou nos seus lugares os institutos, né? Claro que elas não foram extintas todas, né? Algumas permaneceram por várias razões. Mas a ideia da reforma universitária era para as matérias básicas ter institutos e depois as faculdades profissionais, não é? Então os institutos seriam os responsáveis por dar as matérias básicas. Então, com isso também, na Faculdade de Filosofia, acabaram as cadeiras e se criaram os departamentos. Agora, essas faculdades todas, esses institutos isolados de ensino superior que existiam no Estado, eram administrados, vamos dizer, pela Secretaria de Educação. É claro que a Secretaria de Educação não tinha nem know-how, nem gente, nem capacidade para gerir o ensino superior. O assunto dela
era o ensino fundamental e médio, né? Que naquele tempo se chamava primário e secundário, né? Então, o que aconteceu? Se criou, junto à Secretaria de Educação, uma coordenação para esses institutos. Então, uma coordenação. E essa coordenação se chamava CESESP, que eu agora não lembro o que exatamente essa era a coordenação do ensino superior do Estado de São Paulo, provavelmente uma coisa assim. Bom, eu vou encurtar a história, não vou falar de todos os coordenadores que passaram por ali, nem de coisa nenhuma, e vou chegar direto num coordenador que se chamava Luiz Ferreira Martins. O Luiz Ferreira Martins, veterinário, mas trabalhava aqui em Bauru, na odontologia de Bauru, que era importante, que tinha esse centrinho de defeitos, como é que chama? Não sei se bucofaciais ou qualquer coisa assim, que existe até hoje, que é referência, né? Bom, ele achou, não sei por que no momento, não sei se dada a extensão desses institutos, se da dificuldade de coordenação, se porque ele achou que o interessante era aglutinar tudo isso numa universidade. Tá certo? Aglutinar tudo isso numa universidade. Então, ele andou percorrendo todas as unidades e conversando a respeito disso. Naturalmente, claro, sempre esse impacto não é muito bem recebido, né? Tem sempre um medo do que existe sempre um medo do que vai acontecer, o que está por trás. Você sabe como é que são os brasileiros e essa coisa toda, né? Bom, Rio Claro, eu acho que foi o lugar que recebeu melhor essa ideia. Não que não tivesse havido alguma resistência, e a resistência aconteceu justamente porque a ideia era concentrar, vamos dizer, as biológicas e exatas em Rio Claro e transferir as humanas para Araraquara, tá certo? Então, quer dizer que, porque naturalmente você cria uma universidade e os cursos não podem ficar repetidos em cada lugar, repetidos. Então, a ideia, ao criar essa universidade, era que, na medida do possível, os cursos idênticos fossem concentrados num lugar só, ou porque para aproveitar, inclusive, massa crítica e etc., que não era tão grande assim, né, nos institutos isolados. Bom, mas enfim, eu acho que Rio Claro ainda foi o que aceitou melhor essa situação de que se criasse uma universidade. Bom, com o consenso ou sem consenso, com o gosto de todos ou não, o fato é que a universidade foi criada. Você sabe que essas coisas não se fazem sem um certo autoritarismo, porque cada um pensa de um jeito, os interesses são variados e etc. Sempre alguém vai ficar descontente e essa coisa assim, né? Mas, enfim, a universidade foi criada e lá em Rio Claro ficaram dois institutos que você sabe, né? O de Biociências e o de Geologia e Ciências Exatas, né? Mas, Geociências e Ciências Exatas. Mas a ideia, a princípio, era que fossem 3. Geologia queria ficar separado. Bom, o Paulo vai contar provavelmente essa história da geologia, mas Rio Claro, eu vou passar um pouco ao lado e dizer o seguinte, que Rio Claro sempre quis, na verdade, entrar numa universidade e ter prerrogativas de uma universidade. Porque, mesmo antes de ser, no tempo da Faculdade de Filosofia, por exemplo, nós não podíamos, os institutos isolados não podiam conceder titulação. Então, quer dizer que você ia fazer o doutoramento, você tinha que fazer na USP. Eu, por exemplo, fiz o doutoramento
na USP, porque não tinha possibilidade dos institutos isolados concederem titulação. Assim como não tinha possibilidade deles, depois da reforma universitária, eles não, continuaram a não ter porque não tinham cursos de pós-graduação. Então, a USP continuava, a Unicamp nem existia, a USP continuava a ser o lugar onde se podia obter titulação. Tanto que, logo que, depois da reforma universitária, quando a USP criou os cursos de pós-graduação, eu me credenciei no curso de pós-graduação de Zoologia e os meus primeiros alunos de Rio Claro, o Flávio, a Regina, a Marina, a Ana, Leonardo, todos fizeram doutoramento na USP, porque não tinha em Rio Claro. Então, claro, a gente queria ter essas prerrogativas, né? Queria ter essas prerrogativas. E quando foi criada a Unicamp, na época, a regra para ser uma universidade era ter 4 unidades de ensino superior. Então, em Campinas existia a Faculdade de Medicina. Eles incorporaram a odontologia de Piracicaba, que era um instituto isolado. Incorporaram Rio Claro, tá certo? E criaram uma unidade em Limeira. Então, se criou a Universidade de Campinas. Só que, logo depois de criada a Universidade de Campinas, o Zeferino Vaz, outro veterinário, que queria concentrar exatas em Campinas, quis transferir para lá a física, a matemática, deixar em Rio Claro as biológicas, né? E vamos dizer, em troca, a geologia, né, que foi criada nessa época. Bom, é claro que Rio Claro, a cidade, os professores, todos não quiseram saber disso, né? Então nós ficamos, acho que 1 ano na Unicamp e saímos, né? Bom, mas continuava o problema de ter as prerrogativas de uma universidade, né? Então, eu me lembro que na ocasião eu fui, mais ou menos por conta própria, o Dr. Ceserdelo, que era o diretor no instituto, a Brasília, conversar na CAPES e no MEC qual eram como se conseguia um curso de pós-graduação, quais eram os requisitos, o que se tinha que fazer, e etc, etc. Né? Então, nessa época, o doutor que já estava fora de Rio Claro, porque ele também não queria ficar nessa condição de instituto isolado, então ele preferiu ir para Ribeirão, onde era uma unidade da Universidade de São Paulo, e estava na chefia do departamento o professor Antônio Buschinelli. Então eu fui a Brasília, trouxe todos os formulários necessários que precisavam ser preenchidos, etc. E começamos a ver. Não tínhamos massa crítica de maneira nenhuma para criar um curso de pós-graduação. Então, o que nós pensamos fazer foi criar um curso de pós-graduação em ciências biológicas mesmo, porque aí a gente aproveitava a massa crítica, vamos dizer, total do instituto, embora não tivesse um direcionamento muito bom, podia se formar doutores para botânica, para zoologia, para biologia, para as várias áreas, né? E começamos a preparar esse curso. Só que isso tinha que ser encaminhado através da universidade, claro, né? Não podia ser encaminhado diretamente por nós. E, bom, acontece que no que corresponderia, vamos dizer, talvez a uma pró-reitoria de pesquisa e o que seja, estava
uma professora de Araraquara, Maria Aparecida Purchê de Campos. Então, quando isso chegou lá, ela disse assim, não, a pós-graduação não pode ser só para Rio Claro, ela tem que ser para as outras unidades também. Como é que vai ser criar uma pós-graduação em Rio Claro? E foi uma briga mais ou menos feia, que uma vez eu fui lá e briguei com ela, ela falou, você quer que eu faça as coisas na coxa? Então, mas enfim, de qualquer jeito, claro que eles levaram a melhor, né? Então ficou decidido que em Rio Claro nós teríamos uma pós-graduação em botânica e uma em zoologia de invertebrados. Quer dizer, 2 áreas, vamos dizer. Aqui em Botucatu ficaria zoologia de vertebrados e em São José do Rio Preto ficaria genética. Bom, acontece que, então, esse foi o começo lá, e até que essa coisa mudasse, levou muito tempo. Eu fiquei muito tempo na coordenação da zoologia de invertebrados, que não era nada estruturado ainda. Mas, enfim, eu acho que foi uma coisa, eu considero isso uma coisa importante da minha trajetória no Instituto, porque não foi uma coisa que eu fiz para mim, foi uma coisa para o Instituto, porque naquele tempo, assim que aconteceu a reforma universitária, começaram a ser exigidos títulos para ocupar posições. Por exemplo, para você ser chefe do departamento, qualquer coisa assim, você tinha que ter no mínimo o título de doutor, né? A carreira universitária, de certa maneira, também tinha sido estruturada melhor, né? Quer dizer, passou a ser constituída por assistente, que seria quem tivesse mestrado, que podia ocupar, assistente doutor, que exigia o doutorado, livre docente, professor adjunto e titular. É claro que os primeiros titulares foram titulares contratados, que era o que a gente chamava de titular biônico, né, na ocasião, porque não tinha ninguém com o título. Mas para você ocupar essas outras posições, você precisava de ter a pós-graduação, porque você não poderia ter o título de mestre sem a pós-graduação e nem o título de doutor sem a pós-graduação. Então, o pessoal, inclusive, tinha prazo para conseguir o título de doutor. Quem estava contratado como doutor, tinha sido contratado como doutor, apesar de não ter o título, tinha prazo para adquirir o título. E não tinha onde adquirir, a não ser na USP, não é? E também, enfim, tinha uma série de dificuldades, e além disso, para você ter um status, você precisava ter a possibilidade de formar o seu próprio pessoal. Então, eu considero isso uma coisa importante, embora não tenha conseguido fazer do jeito que eu achava que devia e que eu queria, né? Eu considero importante também porque foi realmente uma iniciativa minha, não foi uma iniciativa que eu possa dizer que foi do Instituto, que foi do diretor. É claro que eu não tive nenhum empecilho, ninguém se opôs, e até tive apoio, claro. Mas foi uma iniciativa minha, que era simplesmente uma docente, nada mais do que isso, né? Então, por isso eu considero uma coisa importante. Eu considero que, na minha trajetória, isso e mais, um pouco mais tarde, o PET, a criação do PET, né, que é esse programa que acho que existe até hoje na universidade, né? Então, isso também aconteceu de uma maneira meia assim, esquisita. Acho que eu sempre fui meio nem sei como dizer, meio inquieta, né? Meio inquieta, porque eu não sei como fiquei sabendo, agora não consigo me lembrar, como fiquei sabendo desse programa da CAPES, que era quando Cláudio Moura Castro era o
o diretor da CAPES, né, ele criou. Ele tem uma ideia, tem essas ideias que talvez você, não sei se vê a Veja e vê às vezes as coisas que ele escreve, de achar assim que precisa ter alguma coisa de mérito, de não sei o que, etc. E ele achava a proposta do PET, na ocasião, era a seguinte, que numa sala de aula, você tem que manter o nível da sua aula mais ou menos assim, na média. Porque você não pode dar aula para os que são mais qualificados, que têm mais capacidade de seguir, e nem para os que estão mais na ponta, nas extremidades da curva, então você tem que manter a aula mais ou menos numa média. E que você mantendo a aula nessa média, aqueles que estão na ponta, vamos dizer, mais... não diria inteligente, sei lá, com mais interesse, eles acabam às vezes se desinteressando, achando aquilo banal, não sei o quê, e se desinteressando. E que esse pessoal precisava ser preservado dentro da universidade, precisava tocar para frente, que eles deveriam ser os futuros alunos da pós-graduação, e não sei o quê, etc. Era essa a ideia dele, né, que é bem diferente da ideia de hoje, né? E que, então, esse programa especial de treinamento, o PET, deveria pegar esses alunos e num momento fora da sala de aula, num ambiente fora da sala de aula, de alguma maneira promover o crescimento e o interesse desses alunos, não só especificamente na questão do curso, mas no geral, abrir as mentes e etc. e tal. Então, quer dizer, era realmente um programa de elite, né? Que o pessoal, inclusive, não recebeu muito bem por causa dessa característica de ser um programa de elite. Mas eu fiquei sabendo da existência desse programa e me interessei, e veio, inclusive, a Rio Claro, como é que era? Ele chamava, era um tambori, era Gui Tambori de Gui, qualquer coisa assim, era dessa família aí, e ele veio para explicar tudo isso para o pessoal lá em Rio Claro. Nós reunimos o pessoal todo, da botânica, da zoologia, da biologia, tudo, e ele explicou essas diretrizes e tudo. Então aí eu me candidatei a ter o PET em Rio Claro, que eu considero também isso importante, embora, como eu estou dizendo, não fosse uma coisa que tivesse sido muito bem recebida por ninguém, para falar a verdade, para ser bem claro. Ele permaneceu lá em Rio Claro, mas os alunos se ressentiam por causa de acharem que, sabe, ninguém quer ser caracterizado, você quer participar do grupo, não quer ser considerado uma coisa especial. E os outros professores não sei por que, não achavam muito interessante colaborar nessa formação especial dos alunos. Eu acho que na universidade sempre tem essas coisas, né? Sempre tem alguma coisa que não sei. Bom, eu acho que, de uma maneira geral, o que eu considero, apesar de tudo, de mais importante é isso. Não considero de importância o fato de eu ter sido diretora do instituto. Quer dizer, é claro que sendo, não sei, uma pessoa que está sempre interessada em alguma coisa, fazer alguma coisa diferente,
eu acabei me candidatando à direção. Mas eu nunca tive grande tendência para administração. Sempre a minha tendência maior foi para ficar mesmo na parte de ensino, de pesquisa. Tive muitos alunos de iniciação científica, na pós-graduação também, mas acabei me candidatando. E, inclusive, é engraçado, quando eu me candidatei a primeira vez, tinha uma mágica toda que eu agora não lembro mais para computar os votos, porque os dos alunos vaziam não sei quanto, os dos funcionários outro tanto, dos docentes outro tanto, e eu sei que na primeira vez que concorremos, eu e o Hamilton, eu tive mais votos, mas foi o Hamilton que ficou na direção. Aí, na segunda vez que concorremos novamente, eu e o Hamilton, ele teve mais votos, mas na ocasião o Nagli era o reitor, e aí ele me escolheu. E o Hamilton, quer dizer, a Lázara ficou puta da vida, porque ela achava que era um absurdo. Imagine, o Hamilton tinha ganho e eu é que ia ser a diretora, etc. Quer dizer, foi muito engraçado. O Hamilton não ficou chateado, não. Eu tenho ótimo relacionamento com o Hamilton. Ele foi à minha posse, inclusive me abraçou, chorou lá na hora, etc., porque ele é bastante emotivo também. Mas eu não acho que durante a minha gestão eu tenha feito grande coisa lá, mas tem uma coisa que eu considerei importante, que naquele tempo a administração estava lá em Santana. E, estando lá em Santana, o pessoal que estava lá tinha muita influência sobre, embora os institutos fossem separados, o pessoal que era mais antigo, que era do IGCE, que tinha ficado na divisão administrativa para o IGCE, tinha muita influência sobre o pessoal administrativo do IB. E eu falei, tem que trazer para cá essa administração, porque são dois institutos, tem que ter independência, não é? E cada um tem que tocar as coisas à sua maneira, de acordo com as suas conveniências. E então, foi durante a minha gestão que foi construído aquele prédio lá, que existe até hoje, aquele prédio da administração, e que, na ocasião, o pessoal foi todo contra também, mas eu sou autoritária, né? Então, porque eles achavam que prioridade era construir para ensino e para pesquisa. Na verdade, eu também achava, mas naquele momento, quer dizer, porque eu sempre fui mais ligada a ensino e pesquisa como administração, como eu acabei de dizer. Mas naquele momento aquilo era, para mim, eu considerei prioritário. Quer dizer, você tem dois institutos, você tem que ter a sua independência, não é? E então foi construído aquele prédio que ficou para a administração, e todo o pessoal veio para lá. Isso eu considero que foi realmente, talvez, o que, para mim, pelo menos, na minha concepção, o que foi mais importante. E, além dessa parte que eu considero mais importante, naquele tempo também estava começando a aparecer mais, a ter uma mudança, vamos dizer, no tratamento da biologia, com o surgimento da questão molecular, né? De que o enfoque, os avanços e etc. estavam sendo nessa área da biologia molecular. Então, eu achei que nós tínhamos, o curso de pós-graduação já tinha
deixado de ser simplesmente de invertebrados para ser zoologia de uma maneira geral, né? Então nós tínhamos botânica e zoologia, e nós tínhamos que ter alguma coisa na área molecular para avançar, para ter numa outra direção, né? Apesar que essas coisas nunca saem do jeito que a gente pensa, porque as pessoas não são aquelas que têm a formação, às vezes, adequada. Mas havia possibilidade de contratar pessoal, e eu tentei, nos editais, colocar alguma coisa que permitisse contratar pessoal que tivesse formação mais dirigida para essa área. Infelizmente, a reitoria barrou esses editais. Ela achava que não podia especificar detalhadamente o tipo de pessoa que isso poderia configurar, sei lá, algum favoritismo ou o que seja. Mas de qualquer jeito veio o Mário Palma, veio um rapaz que ele chamava Wagner de Ribeirão, e a Márcia. O Wagner voltou para Ribeirão, não ficou. A Márcia tem imensos problemas e também não rende o que eu pensei que ela pudesse render, quer dizer que no fim restou o Mário Palma. Mas de qualquer jeito foi criada, né, nessa época da minha gestão a pós-graduação em Biologia Celular e Molecular, cuja primeira coordenadora foi a Sanai, porque eu estava na direção e ela, que estava na genética, ficou na coordenação. Não foi aquilo que eu esperava, claro, também, né? Acho que ainda não é. Mas, enfim, de qualquer jeito, eu considero que foram tentativas que eu fiz e que foram válidas, né? Agora, quanto ao Instituto em si, eu acho que ele percorreu uma trajetória que é a trajetória que a gente espera, né? Eu acho que é uma unidade que tem muito peso, eu acho, tenho certeza. Eu acho que todos os departamentos deram uma contribuição fundamental, deram e dão uma contribuição fundamental. E, enfim, eu não teria muito mais a acrescentar além disso, porque eu acho que provavelmente você já tem uma história bem clara, contada, e eu também não queria contar assim a história do Instituto, quer dizer, passo a passo, como foi, como vocês, não é? Depois que saímos da Unicamp, voltamos, foi assim, foi assado. Quer dizer, eu acho que isso provavelmente já está bem relatado e bem claro por outras pessoas. Uma coisa que eu acho que, de certa maneira, também foi importante, mas que eu não tive grande participação, foi que há um certo tempo se resolveu criar os cursos de ciências. Né, os cursos de ciências. Esses cursos de ciências eram cursos que deveriam formar pessoal que poderia trabalhar apenas até o ginasial, que era aquele tempo, né? Naquele tempo. E ficou uma coisa muito confusa, porque você tinha, digamos, um curso de ciências que era dado em 3 anos, depois você podia fazer uma complementação para ciências biológicas, tá certo? E, inclusive, se você quisesse, você podia fazer outra complementação para ter bacharelado, além da licenciatura. E aquilo ficava tudo misturado num bolo só, a diferença eram mais 1 ou 2 disciplinas, e
mas um aprofundamento aqui e ali era uma coisa muito ruim. E uma coisa que eu considero que foi boa foi acabar com esses cursos de ciências, porque eu acho que não tinha não sei se foi tão bom, mas eu acho que foi bom. Eu acho que o curso gostava bastante dos cursos de ciência, né? Mas eu nunca gostei. Quer dizer, as opiniões sempre não são nunca unânimes. Sempre, eu não achava que tinha sentido você dar um curso em que você põe matemática, física, química, tudo misturado, depois para você complementar para a biologia, com a extensão que a biologia tem hoje, sabe? Você dá mais um certo número de matérias e pronto. Eu acho que você não consegue, se você quiser dar uma coisa aprofundada, você não consegue dar de biologia. A biologia hoje está muito diferente, né? Então, se tivesse ficado no curso de ciências, estaria mal. Eu acho que não tinha por que existir, né, esse curso, mas enfim, é isso. Bom, mas na verdade, quanto à minha área de pesquisa, é o seguinte, eu me formei em 58 na USP, né? E a minha intenção era ser professora secundária. Na verdade, é o seguinte, eu sou portuguesa e eu não tinha possibilidade de lecionar em escola pública na ocasião. Então, quando eu estava no último ano da faculdade, eu me naturalizei. Me naturalizei brasileira porque justamente naquela época, até ali, digamos assim, até ali, não existia formação. Até ali, quer dizer, não até ali exatamente, né? Mas naquela época não existia uma formação especial para você lecionar no ginásio e no colegial. Quer dizer, existia o normal para o primário, né? Mas quem ocupava as disciplinas lecionadas no ginásio e no colegial eram ou engenheiros, ou médicos, ou advogados, conforme a disciplina que era dada. Quer dizer, poucos eram os professores com formação específica para as disciplinas. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que dava essa formação, tinha sido criada em 32, né? Quer dizer que ainda não estava regulamentado isso. Mas quando eu estava me formando, eu tinha acabado de ser regulamentado e estavam começando a abrir os concursos públicos para esses cargos. Então, para eu concorrer a um concurso desse, eu teria que me naturalizar. Me naturalizei e pretendia fazer o concurso e voltar lá para Presidente Venceslau ou para as proximidades e ficar lecionando no secundário. Mas eu estava ainda em São Paulo, finzinho de curso, e o professor Kerr estava procurando alguém para dar histologia, porque ele daria genética, citologia, genética e evolução. O professor Buschinelli, éramos nós três na cadeira, o professor Buschinelli daria biologia educacional para pedagogia, né, para o curso de pedagogia, e ele queria alguém para dar histologia. Então ele foi à USP perguntar, porque naquele tempo era quem indica, não era concurso, né? Falou com o professor Antônio Brito da Cunha, que era o professor de histologia, e ele me indicou. Então ele falou comigo e eu acabei aceitando ir lá para Rio Claro, né? Então o Dr. Kerr vinha de Piracicaba, da Exalc, e lá na Exalc ele trabalhava com abelhas. Então, quer dizer, eu cheguei lá, ele me mandou trabalhar com abelhas, né? Ele era o catedrático, me mandou trabalhar com abelhas. Eu não tinha intenção de ficar em Rio Claro. Eu falei para ele, olha, eu vou para lá, mas eu estou namorando o Paulo
está fazendo curso de geologia, nós pretendemos nos casar, ele disse que vai para Petrobras, na ocasião, a região que parecia mais promissora para a exploração de petróleo era a Amazônia, então ele dizia que ia para a Amazônia, eu falei, bom, vou casar com ele, ele vai para a Amazônia, eu vou para a Amazônia, não é? Então, não pretendo ficar. Ele falou, tá bom, e não fica. Aí cheguei, mas enquanto ele não se forma e etc., e isso não se resolve, você fica lá em Rio Claro. Então eu fui, mas dentro dessa minha perspectiva, eu tinha a intenção de fazer o concurso, porque eu não sabia exatamente o que ia acontecer para o secundário. E ali em São Paulo, existia o colégio Roosevelt, que era um colégio estadual de alto nível, como Rio Branco, Rio Branco não, Dom Pedro I ou Dom Pedro II era no Rio, né? E então, para fazer o concurso para esse colégio que eu resolvi fazer, você tinha que apresentar uma monografia. Então o Dr. Kerr falou assim para mim, você vai fazer essa monografia estudando glândula de abelha. Você vai... Aí eu comecei a fazer as primeiras dissecções lá de glândula de abelha e tal, e fiz lá uma monografia, me lembro muito bem, peguei um bonde na Praça da Sé, o Paulo inclusive foi comigo, e era ali como é que chama lá? Parque Dom Pedro II, que funcionava o colégio. Fui lá, entreguei, me inscrevi. Mas tinha uma outra pessoa inscrita. Eles não estavam com a intenção de que realmente tivesse concorrente. Eu nunca mais recebi sequer resposta, entendeu? Da inscrição. Ficou a outra pessoa lá. Mas também como as coisas se encaminharam, eu não tive realmente mais interesse nisso, porque o Paulo se formou e resolveu que ia ficar na universidade também, e acabou sendo contratado em São José do Rio Preto. Então ele ficou em São José do Rio Preto, eu fiquei lá em Rio Claro, e aí eu também perdi o interesse. E, claro, continuei trabalhando com as abelhas e com as glândulas das abelhas e etc. Fiz o meu doutorado com isso na parte, vamos dizer, mais anatômica e histológica. Depois fiz a livre-docência também na parte já mais de microscopia eletrônica, né? E continuei com isso. O Dr. Kerr sempre teve essa ideia, de que o Dr. Kerr era assim, quem trabalha com ele é excelente, é maravilhoso, é o melhor do mundo, entende? Então, quer dizer, ele incentivava muito sobre esse aspecto. E então, também tinha muito essa coisa de tocar você para frente. Então, eu entrei em 59, em 61 teve um congresso da União Internacional para Estudo dos Insetos Sociais na Itália, e mais ou menos na mesma época havia um congresso de apicultura na Espanha. Ele me despachou para lá com trabalho eu fiz umas aulas de italiano, que lá em Rio Claro tem muito italiano, né? Fiz umas aulas de italiano, um trabalho lá com umas coisas sobre glândula, e lá vou eu sem nunca ter saído, sem nada, sozinha, lá fui eu. Então, quer dizer, ele era uma pessoa desse tipo, que incentivava, que tocava, que não admitia que você dissesse não posso, não sei. Então, quer dizer, eu tive no começo essa coisa. Então, ele incentivava você a ter alunos com você.
para também estudar, para trabalhar junto. Então, embora não existisse essa coisa de iniciação científica, ele formalmente ou qualquer coisa, mas ele sempre teve. Ele era uma pessoa assim que dizia assim: para descansar você tem a eternidade. Então, naquele tempo tinha aula aos sábados, né? Mas ele fazia questão de reunir os alunos para estudar determinadas separatas, determinadas coisas, fazer seminários. Isso era feito à noite. Quer dizer, você tinha aula em tempo integral o tempo todo e à noite você tinha que ir lá com os alunos para discutir essas coisas. E, além disso, quer dizer, quando eu fiquei grávida, logo depois que eu me casei e tive a Paula, nada de você ficar lá de licença, não sei o quê, não sei o quê. Eu me lembro, o Paulo ainda estava em São José do Rio Preto, eu ia para a faculdade e levava a Paula no carrinho. Eu tenho uma fotografia que ela está em cima da minha mesa, porque ela era pequenininha, deitada em cima da minha mesa. Ao lado dela tem uma revista da Ciência e Cultura. Quer dizer, levava porque eu tinha que amamentar, então eu tinha que levar para amamentar. Quando eu desmamei a Paula, eu tinha uma amiga que não tinha filhos, que gostava muito, que morava ali perto do mercado, de Janira, ela se chamava. Eu levava a Paula, porque era tudo a pé, não tinha carro nem nada. Levava a Paula de carrinho até lá na Djanira, deixava ela na Djanira, subia, ia tratar, na volta, eu pegava a Paula e levava para casa, porque também não tinha empregada para ficar com ela e etc, né? E, quer dizer, era assim, ele fazia questão que você trabalhasse, quer dizer, eu não... Praticamente, sei lá, acho que nem um mês depois da Paula ter nascido, eu estava trabalhando normalmente, carregando a Paula para baixo e para cima. E continuando, então, com a questão das abelhas. Quando, logo depois, o Dr. Kerr saiu praticamente de Rio Claro, em 64, porque foi criada a FAPESP, e ele foi ser diretor científico da FAPESP. Ele foi o primeiro diretor científico da FAPESP. E tanto que a Paula também, porque eu ia para a FAPESP, circulava ali na FAPESP, pequena, 2 anos de idade. Eu sei que tinha uma mesinha uma vez que tinha um enfeite lá que ela quebrou. A FAPESP era ali na Avenida Paulista, num prédio, como é que se chamava aquele? Agora eu não lembro que o nome do prédio, ocupava um andar de um prédio lá. Bom, enfim... o Dr. Kerr saiu de Rio Claro em 64 e o Dr. Puschinelli ficou na chefia. Eu fui fazer quis fazer a livre docência, já tinha feito o doutorado nessa época, quis fazer a livre docência continuando com a parte de glândulas das abelhas, mas a parte de microscopia eletrônica. Então eu fui fazer essa parte com o Elio Kitajima no Instituto Agronômico de Campinas, lá na Fazenda Santa Elisa, porque o microscópio ficava lá na Fazenda Santa Elisa. Eu tinha uma caderneta da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, porque eu viajava constantemente, semanalmente eu viajava para Campinas para fazer a livre docência. Aí eu resolvi pedir um microscópio para Rio Claro, né? Um microscópio eletrônico para Rio Claro. No tempo era o professor Saad, William Saad Osni, que era o diretor da FAPESP. Ele não queria me dar, não, o microscópio. Briguei bastante com ele, ele acabou concordando. E aí estávamos no Horto naquela época, né? E foi instalado lá no Horto, e aí ficamos com o microscópio. Quer dizer, também essa parte, de certa maneira, de microscopia eletrônica lá em Rio Claro, me coube, né? Mas, enfim,
consegui fazer a livre docência, consegui lá o laboratório de microscopia eletrônica e continuei com as abelhas. E sempre tive muitos alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, né? Lá do departamento, a Regina foi minha aluna de mestrado e doutorado, o Flávio foi meu aluno de mestrado e doutorado, a Ana, minha aluna de mestrado e doutorado, a Marina, que já se aposentou também, foi minha aluna. Quer dizer que é isso. Tenho muitos trabalhos publicados, tenho, sei lá, acho que 300 ou qualquer coisa desse tipo, mas que se aproveite mesmo, que se aproveite mesmo não é grande coisa, não. Porque eu também sempre fiz questão de publicar os resultados, porque eu acho assim, a escola é pública, né? Você está pago pelo dinheiro do contribuinte, os alunos estão lá mantidos pelo dinheiro do contribuinte, o financiamento de pesquisa que você possa ter é dinheiro do contribuinte. Quer dizer, o assunto, interesse ou não interesse em geral a sociedade, deve ser posto à disposição da sociedade. Então, isso que eu sempre digo para os meus alunos. Então, a maioria dos trabalhos que eu tenho publicado são em colaboração com os alunos. Se eu tenho tanto trabalho assim, é justamente porque eu fiz questão de publicar tudo que os alunos fizeram. No começo, era visto com maus olhos que você publicasse, que você pusesse seu nome junto com os alunos. Eu lembro que uma primeira vez que eu mandei um trabalho para publicação, acho que foi até com o Flávio, que tinha o nome do Flávio e o meu, o Vanzolini, que também era, como se diz, como é que se fala? O senhor que agora eu me esqueci, mas ele era a eminência parda da FAPESP, ele era a eminência parda da FAPESP, ele estava sempre por trás, ele que batalhou para criar a FAPESP no governo do Carvalho Pinto, e ele nunca foi diretor científico, ele pertenceu ao conselho, mas ele estava sempre por trás. Então ele me chamou e disse que não, que o trabalho era do aluno, eu não tinha nada que pôr no meu nome lá. Era essa a ideia que tinha. Eu falei, mas Vanzolini, eu trabalhei junto com ele, eu ensinei ele a fazer, eu fiz parte das coisas, porque ele não tinha experiência ainda para fazer. Não, o trabalho é do aluno. Então, os primeiros trabalhos, os alunos realmente publicaram sozinhos, mas depois eu falei, sabe de uma coisa? Não é bem por aí. Então, foi isso, quer dizer, continuei sempre nessa linha, quer dizer, fiz algumas incursões em outras coisas, mas por força de circunstâncias. Por exemplo, tem alguma coisa publicada com peixe, porque, principalmente na parte de reprodução, porque a uma certa altura veio um navio daquela instituição lá da Califórnia, um navio Alpha Helix, para ficar percorrendo o Amazonas, fazendo pesquisa de várias coisas, né? Então, tanto de hidrografia, como física, como sei lá o quê. Então, subia e descia o Amazonas. E a exigência para que as turmas de pesquisadores de vários lugares viessem e ficassem é que deveria ter um brasileiro acompanhando. E na parte de fisiologia, veio o pessoal da fisiologia. Naquele tempo o Dr. Kerr estava no INPA, lá no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Ele me indicou para ficar com o pessoal no navio, era um mês. Aí eu fiquei com o pessoal lá. O pessoal catava peixe e eu ficava lá vendo o quê? Aí eu pegava os peixes que ele catava, as gônadas, e fixava.
né, fixava. Aí trouxe tudo para Rio Claro, comecei a cortar e a fazer a microscopia eletrônica daquele material, porque já que estava lá, então... Mas isso foi uma coisa paralela. Na verdade, a única coisa que eu sempre fiz foi a abelha. E sempre relacionado principalmente às glândulas. Eu reuni praticamente tudo que eu fiz com os alunos em pesquisa sobre abelhas num livro. Então aí está praticamente tudo que foi feito, que no fim, apesar de ter sido principalmente com glândulas, eu acabei também pegando praticamente todos os sistemas das abelhas. Então, eu acho que o que eu posso falar da pesquisa é isso. O que pode se aproveitar mais, quer dizer, talvez seja esse resumo geral. É isso, Massanori.